Momento Papo de Mãe está no ar. Nós recebemos muitas mensagens de telespectadores nos pedindo para falar sobre marcha equina. É quando a criança, ao começar a andar, fica caminhando apenas na ponta dos pés, sem colocar o calcanhar no chão. Para conversar sobre isso, convidamos o ortopedista Maurício Rafaeli e a Gisele, que é mãe da Raíssa, de 12 anos. A Raíssa, aos 12 anos, ainda anda só na ponta do pé? Ainda anda só na ponta do pé. Desde que aprendeu a andar, foi na ponta dos pés. E você já levou os médicos? Como é que é? Já passei ela com ortopedistas, 2 ortopedistas que falaram que era normal, que ela aprendeu a andar errado, que era questão de postura e que eu tinha que corrigir em casa. Mas, então, ela nunca fez nenhum tratamento para isso? Não, nunca fez. Eu não sabia da marcha. Descobri essa semana com o tema do programa. Olha só. Eu não sabia. Doutor, quando a criança é pequena, é normal ela andar nas pontas dos pés? Sim. Quando a criança ela começa a andar, a marcha ela se desenvolve na criança a partir dos 10 meses de idade e ela tem como consideração de marcha normal andar até 18 meses. E por uma questão de tentar identificar o equilíbrio, conseguir acertar o próprio equilíbrio dela, ela normalmente pode assumir a pontinha do pé, porque a ponta do pé estimula algumas partes musculares que fazem com que a criança melhore o equilíbrio. Então ela fica na pontinha do pé com as perninhas um pouco mais abertas. Então é normal. E aí depois, naturalmente, ela vai pisando normal? Se não tiver nenhuma causa funcional, nenhuma causa que dificulte a marcha, a ideia é quando essas crianças são pequenas, e você tem que observar, é que ela anda na pontinha do pé, mas quando ela para, ela encosta o calcanharzinho no chão. Então isso simplesmente é adaptativo para ter equilíbrio na marcha. E essas crianças que normalmente encostam o pezinho no chão, até 5 anos de idade tem que ter uma reversão dessa marcha e andar normalmente. Mas no caso da filha dela, que está com 12 anos, doutor, o que a senhora acha disso, de terem dito para ela que é um hábito, é só falar para ela pôr o pé no chão? É tão simples assim ou não? Não é tão simples. Hoje, já com 12 anos de idade, com certeza ela pode ter algumas alterações estruturais já na própria marcha, com encurtamento de tendões, alterações da funcionalidade dos pés, sensibilidades alteradas da sola do pé. Isso pode ter bastante dificuldade para ser corrigido nesse momento com 12 anos, tendo que normalmente ser tratado, inicialmente um tratamento mais simples, com fisioterapia, usando aparelhinhos à noite para deixar o pé mais certinho e até, no último caso, fazer algum procedimento cirúrgico. Que dica que a gente pode dar, então, para a Gisele, né? O que ela deve fazer com a Raíssa nesse momento? Eu acho que, no caso dela, o fato de ter sido dito que era uma coisa absolutamente normal, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor orientado o caso dela. É normal até os 5 anos, mas tem que manter a observação. E a partir dos 5 anos, já começar esses métodos de tratamento, de alongamento, de fisioterapia, de orientações em relação à postura e em relação mesmo à criança sem pisar, para acertar um pouquinho a forma do pé. Eu acho que com 12 anos agora, o principal é o quê? Procurar um ortopedista mesmo, fazer uma avaliação se já tem alguma complicação dessa postura e iniciar o tratamento. Gisele, e nesse tempo, ela teve alguma dor por causa de andar desse jeito ou sofreu algum bullying por parte de outras crianças? Não, dor ela não sente, né? Quando ela está andando comigo, Raíssa coloca o pé no chão, ela coloca, mas é questão de 3, 5 segundos, ela já levanta o calcanhar novamente. Ela não sente dor, mas quando ela pisa, o calcanhar dela desaba para fora, né? E ninguém fica que ela pisa assim, torto. Você anda ela nas sempre pontas estudou dos na pés? mesma escola, então as crianças acabaram acostumando. Ano passado que ela mudou, né, de unidade de escola, e começaram a pegar um pouco no pé dela, mas ela é muito assim desencanada, então ela acabou não ligando. E doutor, isso funciona? Porque muitos pais, às vezes, quando a criança faz alguma coisa, tem um hábito errado, fica chamando a atenção. Põe o pé no chão, põe o pé no chão. Isso funciona? Os pais devem fazer isso ou não? Na verdade, se você para fazer parte do tratamento disso, principalmente na criança pequena, você pode, através de brincadeiras, de estímulos, você pôr a criancinha mais com o pezinho no chão, observar como é que ela fica paradinha. Você pode estimular. Eu acho que dar a bronca de você fazer põe o pé no chão, às vezes acaba podendo criar na criança uma coisa exatamente ao contrário, né? Ela acaba, às vezes, não fazendo, às vezes até de birra. Então, tem os dois lados. Eu acho que dar a bronca não seria bem o fato. O fato seria você estimular a criança de uma maneira a orientar o diazinho dela com brincadeiras, com coisas do dia a dia, brincar de fazer a massagem do pezinho e pôr o pezinho para trás para fazer alongamento dos tendões, para que evite que essa criança fique nessa posição.
Gisele, ela consegue usar todo tipo de sapato ou daí acaba tendo alguma restrição por isso? Não, ela usa, mas ela não coloca o calcanhar no chão. Ela anda na ponta do pé. E quando você fala para ela colocar o calcanhar no chão, o que ela diz? O que ela sente? Ela fala, mãe, eu não consigo, mas eu tento, coloca no chão. E ela começa a andar, daqui a pouco ela tá na ponta dos pés de novo. E quando ela coloca, ela anda pisando muito duro, muito firme. Ela não sabe andar com o calcanhar no chão. Não. E ela pratica algum esporte? Isso já atrapalhou ela de alguma forma? Ela, assim, na escola, a educação física é normal, não atrapalha em nada. Ela fez um tempo de judô, depois parou, mas também não atrapalhou em nada. Então, eu vou chamar o intervalo, a nossa conversa já continua. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, hoje falando sobre marcha equina. Doutor, quando a criança tem um encurtamento de tendão e existe a indicação cirúrgica, como que é essa operação? Então, o tratamento da marcha equina, como eu tinha dito anteriormente, inicialmente a gente não pensa na cirurgia, né? Agora, existem marchas que você não consegue corrigir com os tratamentos não cirúrgicos, com a fisioterapia, com a utilização de pequenos aparelhinhos para manter o pé no lugar. E aí você faz o quê? Normalmente esse encurtamento ele acontece do tendão que a gente chama de tendão calcâneo, que é o conhecido como tendão de Aquiles, né? É aquele tendãozão grande que fica atrás do calcanhar, atrás da perna. Você faz uma incisão, um corte na região em cima, próximo desse tendão. Nas crianças menores, você pode simplesmente fazer um pequeno cortezinho desse tendão e alongar esse tendão, forçando o pé na posição, usando um gessinho para que esse pé fique nessa posição e esse tendão ele cicatriza. Nas crianças maiores e adolescentes e até mesmo em adultos, você faz o mesmo cortezinho, mas você faz um alongamento. Você corta o tendão em Z e você estica ele um pouquinho. Mas esses casos são mais raros, né? São bem mais raros, são bem mais raros. Você conseguiu descobrir, Gisele, se ela nasceu com algum problema de encurtamento ou parece que foi um hábito na hora de começar a andar mesmo? Não, o pediatra dela nunca tinha falado nada, né? E os ortopedistas que eu levei falaram que era mesmo, que ela aprendeu a andar errado, que era um costume errado que ela tem. Que eu tinha que estar fazendo isso em casa, de estar ensinando ela a andar, ela a caminhar corretamente. Nunca soube que era da marcha. E pelo fato de andar na ponta dos pés, ela tem uma postura também diferente? Às vezes a coluna, você nota que fica diferente, alguma normal. coisa assim? Doutor, Normal, esse não andar tem nada. errado, hoje ela já está com 12 anos, isso pode provocar algum problema na coluna, por exemplo? Sim. Se você pensar que você fica na pontinha do pé, quando a gente anda na ponta do pé, todo mundo, a gente tem uma tendência a projetar o nosso corpo para frente. E aí você tem que trazer o teu dorso para trás para você andar em linha reta. Então isso sim, pode sobrecarregar a coluna sim, não somente a coluna, como pode ter alteraçãozinha nas articulações dos quadris também. Então é importante que a Raíssa passe por uma avaliação e trate, é importante que ela passe a andar corretamente. Sem dúvida nenhuma. O problema da Raíssa é assim, ela precisa fazer primeiro um diagnóstico para saber se o que ela tem é simplesmente uma alteração da marcha que levou ao encurtamento e que hoje está dando essa dificuldade de marcha, ou se ela tem alguma alteração, alguma sequela disso. Isso você faz uma avaliação clínica para saber se a criança consegue pôr o peito do pé para cima, né, como se fosse puxar a pontinha do pé em direção ao joelho. E se ela conseguir fazer isso, provavelmente ela não tem esse encurtamento, ela tem mais uma questão postural. E aí você faz manobras para tratar isso. Agora, se já tiver um encurtamento, às vezes só a fisioterapia não resolve e precisa de um procedimento cirúrgico. Mas os pais que nos acompanham e devem estar preocupados se os filhos andam nas pontas dos pés. Só a partir dos 5 anos que procuram um especialista. Eu acho que desde o começo você tem que procurar um ortopedista, procurar um especialista na área para avaliação se... a criança, quando começa a andar, na grande maioria das vezes, a gente chama de marcha idiopática, quer dizer, a gente não sabe a causa da marcha equina. Mas existem doenças que causam alterações neurológicas que podem provocar a marcha. Isso tem alguma relação com o nascimento, porque o nosso controle da marcha é um controle cerebral. Então, se você tem um problema cerebral, você pode ter alteração da marcha. Então, crianças que nasceram prematuras, crianças que permaneceram em UTI pediátrica, crianças que tiveram alterações respiratórias na infância,
tem que procurar porque pode ser uma alteração neurológica. E quanto antes tratado, menor sequela vai ter no futuro. E você acha que agora, aos 12 anos, ela toparia passar por um tratamento e aprender a andar direito? Ela tem essa vontade? Ela tem vontade. Ela até queria ter vindo hoje comigo, não deu certo. Mas ela tem vontade, porque eu vejo que ela sente um pouco de vergonha, principalmente quando eu falo, anda direito, eu pego no pé dela, ela percebe, eu vejo que ela fica chateada. Eu quero aproveitar agora, viu, Gisele, e fazer algumas perguntas que chegaram dos nossos telespectadores. Então, eu vou ler primeiro a pergunta que chegou pelo nosso Facebook, da Magda Barbosa, de São Paulo. Ela escreveu o seguinte, doutor. Todo bebê tem que usar botinha ortopédica para acertar a pisada? Meu bebê tem 1 ano e 3 meses. Esse fato da botinha ortopédica hoje em dia é uma grande discussão. Há muitos anos atrás, pelo menos na minha infância, quando a gente vinha crianças com probleminha do pé, era muito comum ter a utilização da bota ortopédica para o acerto da pisada. Hoje, a gente quase não vê mais crianças com utilização da bota ortopédica. O que aconteceu foi um estudo melhor do desenvolvimento do pezinho e da marcha da criança e foi-se observado que pequenas alterações, como o pezinho mais chato ou o tipo de marcha, são consideradas marchas normais até o desenvolvimento da criança. Então, com essa idade, com 1 aninho, ela não tem obrigatoriedade de utilização de bota e nada para consertar a marcha. O que ela deve ser feito é ter um acompanhamento ortopédico, passar regularmente no ortopedista para observar a evolução do pezinho da marcha dela para saber se tem um acerto. Bom mesmo é deixar a criança andar descalça, não é isso, doutor? O que acontece é que o descalço, você faz o estímulo dos neurotransmissores, das células de sensibilidade da sola do pé, que regulam a marcha e regulam o equilíbrio. Então, quanto mais estímulo você fizer, mais alterações do chão a criança pisar, ela se adapta melhor, existe uma tendência a ter um melhor equilíbrio e uma melhor marcha. E olha, a Lilian Cabral, de Guarulhos, São Paulo, tem 2 dúvidas sobre o pé plano ou pé de pato sem a curvinha. E eu tenho e nunca foi tratado, e a minha bebê de 14 meses parece ter também. Preciso usar alguma palmilha ou botinha? Com qual idade? E gostaria que falassem também sobre os problemas no uso do andador. O uso do andador, inclusive, é uma das causas frequentes e que a gente observa na ortopedia que causam a marcha equina. Normalmente o andador ele é colocado em crianças muito pequenas e a criança, para encostar no chão, ela toca as pontinhas do pé para poder caminhar. Essa posição logo no início faz com que a criança crie um costume de que ela consiga caminhar com a ponta do pé. Então o uso do andador, sim, ele pode ser uma das causas da marcha equina. Em relação ao pé plano, ou pé chato, ou pé de pato, existem várias nomenclaturas na literatura e no popular disso. A sua filhinha é muito pequena para você se preocupar com isso. Tem que tomar cuidado? Sim, tem que tomar cuidado. O que você tem que observar na filhinha é se esse pezinho chato que ela tem é um pezinho móvel, se ele recupera a curvatura quando você a examina. Então, para isso, tem que passar no ortopedista para uma avaliação. Infelizmente, o tempo do nosso programa terminou. Gisele, eu espero que você consiga resolver o problema da Raíssa. Agora eu vou atrás. Que bom, que ainda dá procurar tempo um tratamento. de solucionar. Doutor, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Tem algum site para deixar? Eu queria primeiramente agradecer vocês demais o convite. Eu acho que esse tipo de interação com o público ele faz muito bem. Isso informa de maneira correta, né? Eu vou deixar 2 sites. Meu site do consultório é o www.corteclinica.com.br com temudo e o site do meu grupo de estudo é o www.naeon.org.br. Obrigada, doutor. Tá ótimo, gente. Obrigada. E você pode nos ajudar a fazer o programa. Mande um vídeo com a sua pergunta pelo aplicativo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo no seu celular, seguir as instruções e enviar. A gente espera o seu vídeo. Até a próxima. Tchau!